Olá, alunos e alunas do canal, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade com a nossa aula de Android com PHP. Nessa aula, nós iremos começar a implementar o método para inserção de um novo usuário, para que a gente não fique inserindo dados diretamente no banco de dados para testar a nossa aplicação, já que na aplicação mobile a gente vai ter essa função também de inserção. Já temos aqui o método logar funcionando, que a gente terminou de implementar na última aula. Agora nós vamos iniciar o processo de implementação do método para inserir novos usuários. Então não esqueça aí de abrir o Champ, startar aí o Apache MySQL. Eu estou aqui com o Postman aberto para que nós possamos estar testando as nossas requisições, caso a gente termine essa aula, tá? E agora vamos começar a implementar esse método. Mas antes aqui, ó, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no routers.php, vamos alterar a função que vai chamar o método logar. Ao invés de colocar aqui como get, vamos colocar aqui como post. Esse post aqui, nesse caso do método logar, eu considero ideal para você poder estar fazendo a chamada, já que como a gente está fazendo uma consulta para poder verificar se o usuário existe ou não. Como a gente não está retornando muita informação para essa nossa chamada, a gente não está com interesse de fazer um relatório, exibir nada aí para o usuário nesse tipo de formato, o ideal aqui é você utilizar o método post, porque você vai enviar uma informação, ele vai ser consultada dentro do seu banco de dados, mas simplesmente vai retornar lá uma informação simples, falando se o usuário está logado ou não, com o código do usuário e o nome dele. Neste caso, é o ideal você utilizar o método post, pois a gente vai estar criando aqui um formulário para logar. E também, se a gente fosse utilizar também para fazer a inserção também no banco de dados, o ideal também é você utilizar o método post. Vamos continuar aqui. Um detalhe também importante, se a gente vir aqui no Postman e tentar chamar agora a nossa URL com a chamada do método logar, ele não vai funcionar com o get. Ele fala aqui que a chamada não é permitida, já que o nosso método é um método post. Vamos alterar aqui para post. Vejam só que a chamada foi realizada perfeitamente. Então, no nosso caso aqui, vamos utilizar o método post para o método logar. Para inserção também. Vamos vir aqui na classe usuário repository e vamos começar a sua implementação. A implementação também será bem simples. Public function inserir, para inserir aqui um novo usuário. O parâmetro aqui que eu vou passar, ele vai receber, neste caso aqui, ele não vai receber vários parâmetros, como a gente colocou no método logar, já que no método logar aqui simplesmente é 2 parâmetros, login e senha. Aqui, como a gente vai receber vários campos, aqui eu vou utilizar um único parâmetro, que vai receber o array que vai conter aqui os campos do usuário, os valores do usuário que será inserido na base de dados. Eu vou chamar esse parâmetro de usuário. Esse usuário aqui, como eu falei com vocês, vai conter aqui um array com os campos que eu vou estar passando comparando, que é bem similar. Similar não, vai ser igual aqui, quando a gente recupera os parâmetros, eu vou estar passando esse conteúdo aqui para o nosso método inserir, pois a gente vai estar recuperando esses parâmetros. Vamos vir aqui novamente na classe usuário repositório. Vamos lá. Então aqui eu vou utilizar essa mesma informação aqui deste nosso array, pois a gente vai precisar retornar uma estrutura do JSON parecida com isso daqui, já com as nossas mensagens implementadas. Eu vou aproveitar, vamos copiar aqui algumas instruções, já para poder facilitar aqui a implementação da nossa função inserir. O nosso bloco try-catch, esse teste aqui, tá? Já vou deixar aqui preparado. Vamos pegar aqui o nosso bloco try-catch, aqui também. E nessa linha aqui também, Já vamos jogar aqui para cima aqui,
Pronto, já temos aqui parte do nosso método implementado com a mensagem de retorno. Aqui, resultado. O nosso bloco try catch aqui também, retornando aqui, criando aqui a mensagem de erro, caso porventura vá ocorrer algo do tipo. Então, para realizar aqui a inserção, será bem simples também. Nós vamos precisar criar aqui, preparar uma consulta para a inserção. Como nós vamos fazer isso? A gente vai utilizar essa mesma estrutura aqui, ó. Vai ficar bem parecida essa estrutura aqui na hora de inserir os dados. Eu vou copiar isso aqui também. Vamos copiar isso daqui, vou jogar para cá, para a gente não ter que ficar digitando, já que a gente tem código já implementado. E vou mudar aqui, ó, o nosso SQL. Esse nosso SQL aqui eu vou utilizar o comando insert para inserir os dados na base de dados. Então, para quem já conhece aí o SQL, sabe como que é esse processo de inserção de dados na base de dados. Então vamos lá então. Vamos vir aqui. Vamos colocar aqui insert into. Então aonde que eu quero ser? Na tabela de usuário. Então a nossa tabela aqui ela chama usuário e tem os seguintes campos: código, e-mail, login, nome e senha. No nosso caso aqui, o nosso campo aqui ele é autoincremento, campo código. Então a gente só vai enviar e-mail, login, nome e senha. Então nesse caso aqui, ó, eu vou especificar quais são os campos que eu quero inserir, que seria o nome. Vamos colocar aqui minúsculo também, já que a gente colocou na tabela minúsculo. Nome, e-mail, login e senha. Quais são os seus valores? Agora vai ser os parâmetros que eu quero colocar. Values. Aí os parâmetros eu vou utilizar os mesmos nomes que eu coloquei aqui, ó. Nome, e-mail, login e senha. Então esse aqui vai ser os mesmos parâmetros. Aqui embaixo aqui, vamos ver como é que eu utilizei aqui, só para saber se eu não fiquei fora do padrão. Tá, aqui nesse caso aqui o nome dos campos eu utilizei tudo minúsculo, o nome da tabela eu coloquei maiúsculo. Então vamos deixar aqui padrão também, usuário. Pronto. Dessa maneira a gente segue um padrão para não poder ficar muito fora a forma como a gente está trabalhando aí com os nossos dados. E para os parâmetros, aqui ó, será a mesma coisa. Então o método aqui, ó, BaDParam, ele vai vincular o parâmetro com o valor que eu vou estar recuperando daqui, ó, que foi passada para o nosso método. Então aqui, ó, vamos pegar aqui, eu já tenho aqui o login, senha, vou colocar aqui, ó, o nome e o e-mail. Vamos pegar aqui, ó, vamos criar aqui também as variáveis separadas. Vamos deixar aqui nome, e-mail, login e senha. Prontinho. Conseguimos aí criar aí os vínculos para os parâmetros do método insert. Agora eu vou recuperar aqui, ó, os parâmetros que vão ser enviados aqui pelo usuário. Então, como a gente criou aqui, ó, uma variável para cada campo, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro do bloco try. Nome. Aí como que vai ser ali, ó? Usuário. Qual o campo que eu quero? É o nome. E-mail. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, que a gente vai alterando aqui aos poucos. Nome, e-mail, login e senha. Aqui também, vamos colocar aqui, e-mail, login e senha. Então a gente já tem aqui, ó, os parâmetros que vão ser enviados pelos usuários, recuperando aqui os
os valores de cada campo, nesse caso aqui nome, e-mail, login e senha. Vamos só conferir aqui com o banco de dados, nome, login, e-mail e senha, que são os parâmetros que eu vou estar enviando aí, utilizando o Postman. Colocamos aqui o insert into usuário, os campos que serão inseridos na base de dados. Aqui, ó, faltou uma vírgula aqui, a gente não pode esquecer. Tem que separar esses campos aqui por vírgula. Values, especificamos aqui os parâmetros, nome, e-mail, login e senha. Vinculamos os parâmetros, nome, e-mail, login e senha. Criamos uma variável para cada campo. Definimos aqui um bloco try-catch. Agora, só falta a gente implementar também um método no usuário controller para chamar aqui a função inserir da classe usuário repositório e também criar uma rota. Já vamos criar aqui, já vamos deixar nossa rota pronta já de uma vez. Aqui, ó, routes. Vamos pegar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui o usuário eu vou chamar de inserir, que vai ser o método que eu vou estar colocando lá no meu usuário controller. Vamos abrir aqui o usuário controller. Já vamos criar aqui uma função também com as mesmas especificações. Vamos colocar aqui, ó, public function inserir. Vamos copiar esses parâmetros aqui. Prontinho. Eu vou precisar dessa parte aqui de conexão com banco de dados e isso daqui também. Beleza? Vamos aproveitar e vamos copiar esse daqui também, ó, que é a classe usuário repositório, criando a instância dela. Então, vocês vão observar que tem bastante coisa aqui que vai ser parecida com as demais funções. Vamos copiar isso daqui também, ó, já para adiantar, para a gente não ter que ficar digitando código. Usuário repositório, new usuário repositório, passando aqui a referência do banco de dados. O método inserir aqui, ó, eu vou passar aqui os parâmetros que eu quero. Prontinho. Bem, ainda não está devidamente aí codificado. Falta aqui mais alguns ajustes, só que esses ajustes eu vou deixar poder fazer na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se vocês gostaram, curta aí o canal, compartilhe o vídeo aí, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Então, na próxima aula a gente continua a implementar, colocar o restante do código e testar para verificar se está funcionando ou não. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.